Olá pessoal, boa noite. Hoje dia 21 de novembro, segunda-feira, e como eu falei para vocês, a gente vai começar essa semana já quente com live na segunda-feira. E a Tatiana é a primeira a entrar, a Sônia. Boa noite a todas vocês, Patrícia, que estão começando aí junto comigo essa live de hoje. Para quem está chegando agora, é uma live que eu vou fazer, acho que é bem oportuna para esse momento que a gente começa a viver. Eu estou evidenciando várias questões aqui no consultório, são questões frequentes nessa época do ano, e eu quero alertar todos vocês com relação a esse problema, essa temática, né? Que é cíclica, porque todo ano é a mesma coisa, as coisas se repetem, né? Porque hoje eu vou falar sobre emagrecimento, sobre a manutenção da massa muscular no emagrecimento, sobre eu manter a minha saúde também no emagrecimento. Então, massa muscular, saúde, emagrecimento, ou emagrecimento com saúde, mantendo massa muscular. Enfim, esse vai ser mais ou menos o conteúdo dessa live de hoje para quem está chegando agora. Por que é oportuno isso? Porque eu sei que essa época do ano, a maioria das pessoas que não tiveram essa preocupação anteriormente, nos meses que antecederam, até porque a gente teve até um inverno muito prolongado, e quando você tem inverno, você se veste, você se cobre, você não vai à praia e tem mais fome, e com isso você acaba engordando, né? Ai, tô com preguiça de ir no exercício, na academia, tá frio, tá chovendo. Ai, que tô com fome porque tô com frio. E sempre a gente vai buscando alimentos com densidade calórica mais alta, porque tava frio, porque a bebida alcoólica. Bom, enfim. E com isso, angariaram, né? Conseguiram conquistar aí, armazenar mais gordura corporal. E agora? Beirando as férias, beirando as festas, né? Chegando o verão, onde você tem que se expor mais e vai pôr o seu maiô, o seu biquíni, a sua sunga, e aí de repente você começa a ver, e eu tô recebendo um monte de pergunta que tá com a pochete, que tá com a gordura no abdômen, que eu tô com os pneus, eu quero emagrecer, enfim. É algo que eu recebo todo ano, mas agora essa fase é onde eu mais recebo esse tipo de queixa, e as pessoas meio que malucas, né, às vezes, né, na gana de querer ter um emagrecimento mais rápido, começam a se expor a dietas mirabolantes, dietas milagrosas, né, com muita restrição, não só calóricas, mas nutricionais, e acaba incorrendo em grandes problemas com relação à sua disposição, à sua energia, à sua imunidade, né? Que a gente hoje está vivendo aí um novo surto de Covid, e isso me preocupa muito, porque a queda na resistência imunológica acontece, é muito comum de acontecer quando você tem dietas mais restritivas, e além disso, a perda da massa muscular, né? Que também pode comprometer até seu emagrecimento, entre outras coisas. Por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, porque tem muita gente me pedindo isso, né? Doutora, quero emagrecer, pelo amor de Deus, eu tenho mais 40 dias para o Natal, e agora o que eu faço? Eu quero secar, eu quero... Calma, eu não tenho varinha de condão aqui, né? Eu falo, ó, gente, se eu conseguisse fazer isso, né, tão rapidamente, eu estaria rica, né? Uma fila enorme aqui no meu consultório, e não tem milagre, não tem milagre. Se tiver... vão ser coisas que vão comprometer sua saúde. E aí vocês nem acreditem. É por isso que eu quero alertar vocês. Porque agora tem um monte de clínicas mirabolantes aí, integrativas. Não tô nem generalizando, mas aí acabam prometendo mundos e fundos, você gastando mundos e fundos e comprometendo muito a sua saúde. Então, alerta geral para todos vocês. Ficam de olho aberto com os profissionais que prometem muita coisa em curto período de tempo, tá? Não existe milagre, né? Eu nunca ganhei paciente, nunca quis ter o paciente falando mentira para ele, iludindo o paciente com coisas que não é possível acontecer, né? Então, um curto período de tempo. Agora, eu vou dar algumas noções para você, como que você pode melhorar sua composição corporal, mas mantendo saúde, massa magra e resistência imunológica, até
nesse período aí que antecede suas festas, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeiro lugar, né, é muito melhor você gastar mais do que comer menos. Já vão anotando algumas coisas que eu vou falar para vocês depois lerem isso e pensarem sobre tudo isso que eu vou dizer. Podem fazer perguntas que vocês achem que estão com dúvidas, porque eu quero saber mais sobre esse sentido, sobre esse assunto. O que vocês quiserem fazer de pergunta, eu fico também à disposição, eu acho que é oportuno também. Eu gosto mais dessa live interativa entre nós, né? Então vamos pensar que assim, tudo isso que eu falei pode estar acontecendo quando vocês fazem essas dietas loucas, né? De muito restritivas. Às vezes começa a cair cabelo, você fica cansada, mal-humorada, irritada. Puxa, o que é isso, doutora? E não consegue sustentar. Tem mais esse problema, né? Então você emagrece rápido, mas não tem sustentação, né? Então não adianta nada disso. Porque quando você tem uma dieta muito restrita, você tem a perda de água e de massa muscular. Então é lógico que cai o peso na balança, mas é algo que você facilmente vai voltar a ganhar outra vez, porque as suas células de gordura, elas só vão murchar, elas não morrem, né? E aí quando eu perco massa muscular, eu vou reduzir meu gasto calórico diário, porque quanto mais músculo vocês tiverem e preservarem, a gente consegue manter um gasto calórico maior diariamente. Por que os homens podem comer mais do que as mulheres e não engordam com tanta facilidade? Porque tem mais músculos. Então pensem que é importante você manter sua massa muscular, certo? Então por isso que não é para fazer essas dietas malucas aí. E a massa muscular, gente, ela corresponde a 70% do nosso peso e é o maior gasto calórico que você tem do dia, né? Em média, a gente tem aí 1.200, 1.400, 1.300 para as mulheres, né? E para os homens, a gente pode alcançar 1.800, 1.700 calorias dia, fora as atividades extras que você tem ao longo do seu dia. E quando a gente pensa em fazer uma dieta para reduzir o peso, a gente vai fazer sempre uma dieta hipocalórica, ou seja, eu vou ter que comer menos e gastar mais, né? Então, sempre vai ter que ter um déficit calórico, mas não tão grande a ponto de perder essa massa muscular. E o que acontece? Para mim manter essa massa muscular, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer exercícios resistidos também. Não é só para emagrecer eu fazer só exercícios aeróbicos, porque eu tenho que garantir um mínimo de nutrientes, que eu vou falar sobre eles já. Então eu preciso um mínimo de matéria-prima para sustentar essa musculatura, mas eu preciso ter estímulo para essa fibra muscular trabalhar. Se ela não tiver estímulo para trabalhar, eu não consigo manter a força muscular, né? Não consigo manter o número de células musculares. Eu posso entrar num processo chamado catabolismo proteico para gerar energia, né? Então o corpo, por uma questão de sobrevivência, ele quebra o músculo para você fazer a energia que você precisa durante o dia. Então por isso a gente tem que fazer exercícios resistidos. Por isso que eu sou a chata de falar, mulher precisa aprender a fazer musculação, gente. E a musculação tem que ser muito bem feita, exigida. E é lógico que fazer aeróbio também. Mas eu tenho que fazer essa musculação, porque se eu fizer esse estímulo e tiver a matéria-prima mínima necessária, eu vou estar mantendo minha massa muscular, eu vou estar mantendo meu gasto calórico diário. E o músculo, gente, ele vai ser para vocês, ele vai também proporcionar não só o gasto calórico, mas ele proporciona força, energia, imunidade. A pessoa que tem mais músculo é uma pessoa que tem mais vitalidade, ela tem mais força física, ela tem mais resistência imunológica, porque ela tem um número maior de células musculares para poder também protegê-la contra invasores. Pensa que o seu sistema imunológico é também formado por proteínas, por células que precisam responder adequadamente para você. Então, quando eu tenho mais músculo, eu tenho maior resistência imunológica, resistência física, resistência de força, né, de energia. Tudo isso eu garanto. Então, mesmo que você emagrece, você não perde isso. E sem contar que a gente também precisa manter o cabelo, manter a pele, senão fica tudo também caindo.
Então é importante a gente preservar esses músculos para tudo isso. E vamos combinar também que, mantendo massa muscular, você vai também manter uma massa óssea mais saudável. Porque quando eu perco músculo, eu também vou ter maior risco de enfraquecer minha massa óssea. E se você tiver uma osteopenia ou já uma osteoporose, vai piorar teu quadro com deficiências nutricionais. Então, cuidado com isso que eu tô falando, hein, gente? E também eu vou garantir maior longevidade com mais autonomia. Então, a preservação de músculo é importante para tudo isso que eu acabei de falar, tá? Então, aumento do gasto calórico, melhor resistência física e disposição e imunidade, maior preservação da sua massa óssea e maior longevidade. Bom, e aí, gente, treinamento, eu já falei para vocês que quanto mais vocês se empenharem no exercício, eu faço agora nessa reta final, eu exijo do meu paciente, eu dou uma orientação de diário. Não adianta falar, mas doutor, eu faço exercícios 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não, se você quer um resultado mais rápido, então vamos fazer um gasto calórico diário, porque o que vale, gente, é o balanço energético do seu dia. Né? Não adianta só você ter um gasto calórico 2 vezes por semana, 3 quando você faz exercícios, e o resto da semana você não tem esse gasto calórico de 500 calorias que o exercício, por exemplo, pode promover. Então, o ideal é que você consiga aumentar o seu gasto calórico diário. Exercícios resistidos e exercícios aeróbios. E sempre mudando os estímulos, porque o que era conveniente para você hoje já passa a não ser depois de um tempo, porque o nosso organismo tem uma adaptação muito rápida, tá? Então, isso eu falei da hipocalórica. Agora, como é que eu penso na minha alimentação, doutora? O que a senhora me orienta a comer para mim reduzir peso, preservar a massa muscular e preservar a minha imunidade? Bom, falei que a dieta tem que comer menos e gastar mais. Então, vamos supor que você precise aí, em média, eu faço sempre o cálculo do meu paciente. Para você que está me assistindo, eu não consigo fazer. Mas vamos supor que, em média, você tem um gasto calórico, vamos colocar de 2.000 calorias por dia, né? Então, ou 1.800, geralmente vai dar isso com atividade física de 500 calorias aí, né? Então, vamos supor que você tem aí essas questões. E aí eu faço sempre um déficit calórico, em torno de 1.200 calorias, 1.300 calorias no máximo, são as calorias que eu vou dividir ao longo do dia, tá? Hidratação, gente, fundamental, é o primeiro passo para você desinchar, para você desintoxicar e para você conseguir um bom emagrecimento. Tá? Então lembre que às vezes a gente até acha que é fome, não é desidratação, sabia? Vai tomar um copo de água que passa fome, às vezes eu falo isso para o paciente. Hidrate-se bem desde a hora que você acorda, aquele copo de água com limão não é em vão, né? Então a hidratação é fundamental e eu vou falar também para vocês que além da água, eu vou também falar sobre os chás termogênicos, os chás diuréticos, que são sempre muito bem recomendados para esse período. Pode ser chá gelado, gente, não precisa ser só chá quente. Então, você que está muito inchada, geralmente quando a gente tem excesso de gordura abdominal ou excesso de gordura corporal, a gente também fica mais inchada, né? Então, chá de hibisco, chá de carqueja e chá de cavalinha são ótimos diuréticos. Vamos começar com eles. Se eu quero um chá mais lipolítico, que também ajuda na queima de gordura, eu vou dar um chá verde, por exemplo. Vou fazer um chá também anti-inflamatório de gengibre, que é ótimo. Se vocês quiserem misturar chá de gengibre com chá de chá verde, ótimo. Se vocês, mas é ruim, doutora, então vamos fazer um chá de chá verde com hortelã, por exemplo, que fica melhor, que fica delicioso. Pode fazer também. Então, o chá verde ele ajuda vocês a melhorar a termogênese, porque ele tem uma ação de queima de gordura, lipolítica, de quebra de gordura, antioxidante e diurética. Os chás diuréticos eu falei que é o carqueja, hibisco e cavalinha, que são ótimos, e sempre um chá de gengibre como anti-inflamatório. Se você tiver vontade de doce, pode juntar o gengibre com canela, que também é muito bom, e canela também tem essa ação mais termogênica.
Então eu vou unindo coisas, somando que isso vai melhorar. Então, eu melhorei a hidratação. Quanto de água ao dia eu preciso tomar? Então a gente sempre faz uma continha de 35 ml por quilograma de peso. Então vamos lá, 35 ml, vamos supor que eu tenha 70 quilos, que eu tô querendo emagrecer, eu tô com 70 quilos, eu preciso de 2,5 litros em média de líquidos, que eu posso juntar 2 de água e meio de chá ao longo do dia, mas durante almoço e jantar, tira líquidos, tá? E lembrando que é importante toda a refeição vocês mastigarem bem, coma devagar. Quem come devagar come menos, gente. Para com essa afobação para comer, né? Tenta manter mais os alimentos enquanto estão na sua boca, porque é nessa hora que eles te dão prazer. Depois que você engole, ó, ou eles vão te beneficiar ou vão te prejudicar. Bom, comecei com uma boa hidratação, que legal, corrigi isso. Agora, doutora, o que eu posso comer? Até fiz minha colinha aqui, né? Como, aqui, ó. O que eu posso comer? Pra mim, a nível de, vou falar primeiro de uma das coisas mais importantes, das proteínas. Proteínas, gente, não pode faltar em nenhuma refeição do dia, muito menos nas principais, que é café da manhã, almoço e jantar. Porque as proteínas, além de sustentar a sua massa muscular, elas vão te dar saciedade. E se você não comer proteína adequada, você não faz proteína, gente. E mulher tem uma mania de subestimar a quantidade de proteína ingerida ao dia. Então é muito legal você às vezes até pesar essas proteínas uma vez, não precisa ficar pesando toda hora, para ver se você está chegando nessa recomendação de proteína. Pelo menos 1,5 a 2 gramas por quilograma de peso de proteína. Mas vamos dar em exemplos mais práticos para vocês. Então, por exemplo, se eu quero ter exemplos de proteínas que sustentam e são boas proteínas para café da manhã, eu vou falar de ovos. Então, dependendo, se você tem muita fome de manhã, coma 2 ovos de manhã. Não tem problema. Se você quiser comer 2 ovos e mais clara, clara tem muito baixa proteína. Ou então 2 ovos e uma fatia de queijo também dá. Às vezes eu coloco uma colher de cottage nesses ovos mexidos, que eles dão até uma cremosidade para aumentar mais o aporte proteico. Então é uma fonte excelente de proteína para café da manhã, né? Como fonte de proteína para as refeições principais também é fácil. Vocês podem comer carne, frango e peixe, não tem problema. Só que eu quero uma porção, que eu digo para o paciente, pelo menos 120 gramas de proteína aí no almoço, no jantar. Então é 120 gramas de carne, ou de frango, ou de peixe, grelhado, assado e cozido. Não é para comer aquela miséria, né, de peixe, aquela miséria de carne. Então assim, menos frequente sempre eu dou a carne vermelha, mas peixe e frango, no mínimo 120 gramas, né, a média está muito boa. Deixa os ovos para o café da manhã. E no lanche da tarde, qual é a grande fonte de proteína que eu posso ter? Eu posso ter o iogurte, né? Ou então o queijo. A gente tem esses iogurtes que são mais proteicos hoje. E eles dão muita saciedade. A gente tem várias marcas que são iogurtes mais proteicos. Tem sem lactose, se você tiver alguma intolerância à lactose. Tem iogurtes veganos que também são proteicos, né? Que são legais para você se sustentar melhor à tarde. Caso contrário, se eu tomei iogurte de manhã, eu posso trocar, posso comer ovo à tarde. Agora, lógico, se você é uma pessoa que tem mais tempo, pode pôr o patê de atum, patê de frango para de tarde, ou um frango desfiado, mas geralmente as pessoas não têm muito tempo. E outra fonte muito boa de proteína é o whey protein. É excelente porque é uma proteína em pó e vocês podem usar. Cada scoop de whey protein tem em média de 25 a 30 gramas de proteína. Ele é ótimo para você consumir ou no seu café da manhã ou no seu lanche da tarde. Se você faz treino pela manhã, você vai ver, eu vou te falar o que você vai comer antes, mas o pós-treino seu tem que ser proteico, gente. É obrigatório para fazer reparo muscular. Então, ou você vai tomar whey protein, um scoop, porque às vezes você está muito atrapalhada. Eu mesmo sou uma pessoa que essa hora eu estou muito corrida, o whey protein para mim me resolve muito bem.
Ou então vou comer os 2 ovos, ou então eu vou comer o tofu, é uma boa fonte de proteína para quem gosta, vegetal também, mas é uma quantidade boa, uns 50 gramas, não é uma miséria, senão vocês não vão ficar satisfeitos por muito tempo. Essa é a questão, para de ficar beliscando, vamos fazer as refeições certas durante o dia. Isso, essa disciplina, essa rotina é muito importante, tá? Então, se eu tiver essas proteínas adequadas, vocês vão ver que vocês vão facilmente controlar os demais macronutrientes. Ó, uma coisa que também eu falo para quem quer economizar calorias e ter uma proteína muito boa são os aminoácidos, gente. Aminoácidos, eles têm muito mais baixa calorias do que o whey protein. Vão dar o suporte que eu preciso para chegar nas recomendações diárias de proteínas. E como eu falei para vocês, digestão boa, repara músculo muito bem, né? E tem os aminoácidos todos essenciais. A gente tem várias marcas desses aminoácidos, são excelentes, tá? Então eles têm muito mais baixa calorias. Muito embora quem sustenta mais vocês por mais tempo é o whey protein. O whey protein é a proteína do soro do leite, para quem não sabe, tá? Olha só, deixa eu ver se tem pergunta aqui, que eu tô falando que nem uma maluca. Aqui. Eu vou falando, vou me entusiasmando, e aqui não tem pergunta. Aqui, ó, boa noite. Aqui, peraí, vem cá. A Gliceli Maria Lobate. Boa noite, doutora. Tenho um filho de 14 anos, ele pode usar creatina? Creatina? Pode usar creatina, sim. Hoje a gente vê que as crianças podem usar creatina, só que tem tudo a questão de quilograma de peso, tá? Não é ir dando em qualquer quantidade. Precisa saber quantos quilos ele tem para saber a dosagem ideal. A creatina, ela aumenta a força, a explosão, né? E ela também dá muito foco. Ela também é um neuroprotetor. Então a gente também tem usado a creatina até para as crianças por conta disso. E também faz reparos musculares, né? Ela ajuda muito. Energia, a creatina também, ela ajuda na energia. Energia rápida, quando a gente precisa de alta intensidade de energia por curta duração, é excelente. Ó, Teixeira da Amaro, eu adoro, atendo toda a família, atendi a Cris hoje, um beijo grande para todos vocês. Maria, ótima noite de Florianópolis, excelente. E aqui a Márcia tá falando de artroses no joelho, o que fazer? É outro tema, né? Bom, vamos lá. E, inclusive, quem tem artrose, artrite, é bom preservar a massa muscular, hein? Para você proteger mais todas essas articulações, que a artrose é uma inflamação que acontece aí nas articulações. Bom, aí falei das proteínas, falei do whey protein, falei dos aminoácidos. Gente, antigamente, a gente pensava que aminoácidos, o whey protein, eles só deveriam ser usados no pós-treino, para quem treinasse, né? Mas não é. Eu posso usar o whey protein como fonte de proteína em substituição a um alimento proteico, ou no café da manhã, ou no meu pós-treino, ou mesmo que eu quero usar à tarde, num treino à tarde, ou até, muitas vezes, eu faço um shake proteico à noite. Paciente, vamos supor, vocês agora estão querendo perder peso. Muito bem, perder peso não, perder peso de gordura, vamos completar a frase. Então, às vezes, você pode até fazer um shake de whey à noite. Então, usa o scoop de whey e aí você vai usar uma fonte de carboidrato, que pode ser uma fruta de baixo índice glicêmico, vamos colocar um abacate, vamos colocar uma bebida vegetal à base de gordura, ou então eu coloco linhaça ou chia, que é uma fonte boa de gordura, e aí eu bati esse shake, pronto, pode ser um jantar. Ou então até aquela taça que eu postei há uns dias atrás, que tem esses iogurtes, que tem fonte de proteína, ou até esses que são mais proteicos, com a fruta, com a chia. Então vocês veem que essas taças, esses shakes, eles podem substituir uma refeição, né? E pode ser grandes fontes proteicas. Quem mora sozinho hoje, quem chega cansado, quer ter praticidade, pode substituir sim, fica ótimo, fica uma beleza. Bom, doutora, falou da proteína, que eu falei que faz reparo e dá saciedade, né, e vai manter sua massa muscular. Agora eu vou falar do grande vilão de grande parte de vocês que vai interferir nessa questão da gordura corporal diretamente, que são os carboidratos, né?
Então a gente sabe que hoje a gente enfrenta problemas de sobrepeso, de obesidade, justamente porque a gente está repleta aí, o mundo é repleto e cercado de carboidratos, né? Olha, até tomei por aqui. Então veja bem, muita gente hoje não sabe viver sem o pão, muita gente hoje não sabe viver sem o arroz e sem a massa. Calma, né? Dá para vocês comerem isso? Dá, mas vai ter que controlar a quantidade, né? E sempre usando carboidratos de baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico. O que é isso, doutora? Bom, é aquele carboidrato que vai ser digerido na forma de glicose, ele se metaboliza, se quebra na forma de glicose devagarzinho, sem causar pico de açúcar, de glicose na circulação, sem causar pico de insulina. Porque se eu comer alimento que vira glicose e aumenta a insulina rapidamente, vocês não vão queimar gordura. É muito mais difícil eu reduzir gordura corporal com glicose alta e insulina alta, certo? Então, e muitos de vocês já devem ter resistência insulínica ou já são diabéticos. Então, por isso que eu quero que vocês, não precisa fazer uma dieta cetogênica, tirar todo o carboidrato, mas vão aprender a reduzir. Nos primeiros dias, vocês vão sentir diferença. Depois, vocês vão ver que vocês vão ficar muito mais ágeis, né? Muito mais, com mais disposição, porque excesso de carboidrato deixa a gente lento, deixa a gente mole, né? Não sei se alguns de vocês já sabem, né? Quando criança come demais açúcar, ou quando vocês eram pequenos, que vocês caíam, a mãe dava água com açúcar, era para acalmar. Então o açúcar relaxa demais. E por isso que muitos de vocês são viciados em açúcar, porque estão numa ansiedade tão grande, num estresse tão grande, que precisa comer carboidrato, açúcar, gente, que se transforma em glicose rápido para se acalmar. E aí, toda vez que precisa de calma, busca carboidrato para poder conseguir essa sensação de bem-estar, de calmaria. Só que depois vem a revanche, o rebote. Quero mais, porque carboidrato açucarado demais, índice glicêmico alto, vicia e vocês vão mudando o paladar de vocês cada vez mais, ficando dependentes de açúcar, de açucarados, de coisas doces. Então, vamos nos primeiros dias tirar esse vício de carboidrato. O que eu quero que vocês aprendam a comer como fonte de carboidrato, para redução de peso e para sua saúde? Gente, frutas são excelentes fontes de carboidratos e elas têm fibras, elas têm vitaminas, elas têm minerais, elas vão ajudar no sistema imunológico, vão dar mais saúde, vão retardar o envelhecimento da pele, das suas células, né? Não adianta só querer cápsula. E aí, o que acontece? Ou tratar muito bem de fora para dentro, eu faço essa intervenção, eu passo isso, eu passo aquilo, e não sabe que a fruta pode te dar tudo aquilo que você está querendo investir, comprar com um custo muito maior e não vai te dar o benefício e todos os resultados que as frutas podem te dar. Então, grandes fontes de carboidratos vão ser frutas. Eu posso comer 3 frutas em médias ao dia. Escolham frutas diferentes. Sempre uma rica em vitamina C, que é importante. Então, pode comer uma laranja. Se você tiver problema intestinal, já come com bagaço e tudo. Ou pode ser a mexerica, ou pode ser o kiwi, ou pode ser o morango. Não, doutor, agora o pêssego tá na época, ele é mais barato, vou comer o pêssego, ou vou comer uma maçã por dia, aí eu vou comer uma pera, uma banana, ou o abacate, que é fonte de gordura boa e tem baixo índice glicêmico. Então assim, eu não tenho nenhuma fruta que eu vou proibir, uma melancia, um melão. Nós vivemos num país tropical, cheio de frutas. Agora é uma variedade incrível que a gente tem no Natal. Então não precisa comprar fruta cara, né? Então, mas pelo menos 3 ao dia. Então, de manhã, eu gosto de colocar fruta sempre assim, uma de manhã, uma à tarde e uma à noite, como fonte de carboidrato da noite, tá? Então, isso é importante. Então, eu vou querer comer uma mamão de manhã, legal. Quero comer uma banana à tarde para me dar mais saciedade, porque eu sei que a banana relaxa, diminui a ansiedade, tem magnésio, vitamina B6, um monte de coisas boas. Bacana, e é fácil de transportar e tem um ano inteiro. De noite eu vou comer um abacate, tá vendo? Então são 3 frutas assim que eu quero ao longo do dia, certo?
Aí eu contemplei as frutas do dia. Mas que outras fontes de carboidrato eu posso usar? Eu posso usar tubérculos, gente. O que é tubérculos? São raízes, são alimentos que nascem debaixo da terra. Então, ó, mandioca, batata doce, abóbora, um inhame sensacional para as mulheres que estão na menopausa, que tem vários sintomas aí indesejados. Ó, Elzimar fala, adoro manga. Aí, eu também adoro manga, mas é um pedacinho. Quanto mais índice glicêmico tiver a fruta, eu vou comer em menor quantidade, mas eu não proíbo. A porção da manga é 1/4, viu? Se vocês quiserem saber e quiserem comer, não tem problema. Mas é essa a quantidade. Em compensação, kiwi, são 2 kiwis. Se eu quiser um melão, são 2 fatias de melão. Se eu quiser o abacate, a porção são 2 colheres de sopa. Isso eu tô dando uma média, ou uma maçã, ou uma banana, ou uma pera, ou uma ameixa. O pêssego, se for aquele pequenininho, dá para comer 2. Então, e a porção de fruta gira em torno de 70 calorias. Felipe Soalheiro, aí a mexerica, você pode comer uma. Agora, ó, se for aquela desse tamanho, a gente divide pela metade. Você racha com a tua mulher ou com teus filhos, né? Então é isso aí. Bom, eu quero essas 3 porções. Açaí não faz mal e pode comer todos os dias. Mesmo que você está em dieta de emagrecimento, não tem problema, gente. Açaí, ele tem uma fonte ótima de gordura, tem muito ferro, muito antioxidantes para retardar envelhecimento das nossas células. E eu gosto muito de dar açaí também. O açaí pode ser que você pode comer à tarde, que ele te dá saciedade. Só que assim, quando eu dou açaí, como ele é mais calórico, eu posso pôr ele com morango, por exemplo, com kiwi, ao invés de banana, porque eu tô na questão do emagrecimento, eu tô com foco aí, não tô? E eu vou pôr uma fonte de proteína junto. Você pode tomar com iogurte à parte, ou então vou comer uma outra fonte, whey protein. Às vezes tem whey protein, gente, que é uns crisps, o isocrisps, né? Não sei se vocês conhecem, que é da Vitafor, sem querer fazer propaganda e já fazendo. Ou até o pó de whey, né? Ou então eu vou tomar o whey protein e comer o açaí com um pouquinho de morango. Se você não quiser a fruta, põe um pouco de granola, de repente, uma granola que tenha baixo teor de açúcar, só para dar um croque a mais. Mas tem um açaí que ele é orgânico e sem açúcar. É esse que vocês vão comprar, tá? Então, ó, qual é outra fonte de carboidrato que eu posso estar consumindo além disso? Eu posso consumir um arroz integral, eu posso consumir quinoa, pode consumir aveia como uma fonte de carboidrato bom, aveia em flocos ou farelo de aveia. Posso consumir esses tubérculos todos que eu falei para vocês. Então, geralmente, o que eu coloco de fonte de carboidratos, ou são as 3 frutas ao dia, ou são esses outros tipos de carboidrato. Então, vamos supor que no café da manhã eu queira comer o mamão ou a banana, gente. Tudo bem, é a minha fonte de carbo. Então, eu não vou usar mais outra fonte de carboidrato, certo? Então, essa questão de pôr a fruta, mais o pão, mais a torrada, mais a granola, é muita coisa para quem quer emagrecer. Escolhe uma delas, tá? Então, vou escolher uma fonte de carboidrato para o café da manhã. Aí, no almoço, eu quero escolher ou a mandioca, ou arroz integral, ou a batata doce. Mas não é uma batata doce, gente. Depende, é que assim, quando eu faço o cardápio, eu faço sempre com as porções adequadas a cada um. Mas em torno de 50 a 75 gramas de carboidrato no almoço, tá bem adequado. Se você quiser também comer carboidrato no jantar, eu tiro a fruta e coloco 50 gramas de carboidrato desses carboidratos que eu falei. Se quiser macarrão, pode ser um macarrão integral. Se você tiver problema com glúten, aí sim você compra um macarrão sem glúten. Caso contrário, não tem problema. Agora, vamos supor que eu sou a louca do pão. Eu nunca mais vou poder comer o pão? Sim, vamos comer, mas o pão integral, pão de fermentação natural integral, pode ser. Mas eu vou colocar uma boa fonte de proteína com esse pão. Então, eu posso comer isso no café da manhã. Então, de repente, você põe uma fatia de pão ou 2 torradas integrais ou a tapioca, que muita gente gosta, mas eu já disse que tem índice glicêmico alto. Lembra? Mas com uma boa fonte de proteína, gente. Então, o erro de vocês é que vocês invertem. Vocês fazem pouca proteína para muito carboidrato. Vamos inverter agora no emagrecimento? Então, vamos pensar de comer os 2 ovos com uma fatia de pão, ou os 2 ovos com 1,5 colher de tapioca, que tá bom. Ou então, 2 ovos
com 2 torradas integrais, ok? E aí você toma chá à vontade, um café sem açúcar pode tomar, tomo água com limão anteriormente e vou deixar a fruta às vezes para o meu intermediário. Se você faz um almoço mais tarde, de repente você pode comer a fruta aí. Agora, se você preferir, você come a fruta ao invés do pão, né? De manhã com a sua fonte de proteína, certo? Então essas fontes de proteína são boas. Agora, vale lembrar que os grãos, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, também tem parte de carboidratos e parte de proteínas. Então, se você é aquele cara que gosta do arroz e feijão, beleza, não tem problema. Só que aí, ao invés de comer, 4 colheres de arroz, que eu nem vou dar, isso é só se você for homem, que eu vi Felipe aí, né? Mas para as mulheres eu geralmente dou 2 colheres de sopa de arroz. E se você quer comer com feijão, a gente põe uma de arroz e uma de feijão. Dividimos essa quantidade de carboidrato para você comer o arroz com feijão, o arroz com lentilha. Porque lembra que lentilha, feijão, ervilha e grão de bico tem amido. E amido se transforma em carboidratos, tá? Então, ó, vou fazer a questão do grão. Se eu adoro o consumo do grão, às vezes tem gente que gosta muito de comer grão, aí eu tiro o carboidrato, o arroz, a batata doce, a mandioca e ponho mais quantidade do grão. Então depende da sua preferência. Ou come mais grão, ou come mais carboidrato, ou come um pouquinho de cada um. Mas sempre são coisas que vocês vão aprender a degustar. Bom, tudo bem, pensei nos carboidratos. Agora, o que eu posso comer à vontade, doutora? Posso falar para vocês? Eu não mensuro salada, vegetais, legumes. Então assim, tem gente que come uma merreca de salada e fala pra mim que comeu salada. Ó, um prato bom de salada inicial. Não esqueçam disso. Vocês querem emagrecer? Não vai ter milagre, não tem. Mas tem que aprender a fazer boas escolhas. Então pensa, se eu comer como primeiro prato um bom prato de salada, sem frescura, gente... Porque é muito baixas calorias de rúcula, alface, agrião, cenoura, cenoura ralada, cenoura cozida, pepino, tomate, quer pôr pimentão, o que vocês gostarem, acelga, rúcula, repolho, não interessa. Eu vou falar para vocês, comam um bom prato de salada crua, tempere com azeite de oliva, que eu ainda vou falar sobre as gorduras, ponha pouco sal ou aprenda a comer salada sem sal e põe vinagre de maçã ou limão. Pronto. Comeu um bom prato disso, aí vocês já vão dar aquela forrada no seu estômago. Grande parte da sua fome já vai ser sanada com isso. Aí vocês vão para o prato quente. Eu falo sempre que o prato quente é a sua degustação. Põe um pratinho de sobremesa no seu prato quente. Faça uma boa quantidade de proteína, que eu falei pra vocês, né? Então, 120 gramas de proteína. Se você for mulher, se você for homem, pode ser até 150, 180 gramas de proteína. E aí, vocês podem pôr uma verdura, ou um legume refogado, ou cozido, a vapor, e mais um pouco do carboidrato. Pronto, gente. É essa a refeição que eu quero. Isso é almoço. No jantar, o que vocês vão fazer? Comeu a saladona, a proteína é a mesma quantidade, os legumes e as verduras são a mesma quantidade do almoço. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa do almoço e requentar no jantar. E como fonte de carboidrato, eu vou dar a fruta para vocês. Então pode ser um abacaxi, pode ser um melão, pode ser um kiwi, pode ser, se eu quero uma fruta na salada, eu vou colocar uma fatia de abacate na salada, ou eu quero colocar um kiwi ou morango na salada. Então, aí se você se sentir satisfeita com esse tipo de carboidrato que são as frutas, beleza. Caso contrário, você falar, mas doutor, eu prefiro um carboidrato salgado. Então pode comer um pedacinho de mandioca ou um pedacinho de batata doce, né? Porque senão às vezes vocês comem a fruta e ficam procurando outros doces, daí não compensa. Não adianta nada fazer um jantar adequado e depois ficar caçando doce de ceia. Aí vai estragar tudo que vocês fizeram durante o dia, certo? Então, ó, saladona, à vontade, capricha. Legumes, como eu falei, às vezes
Pode pegar um mix de legumes. Eu faço, isso é muito comum e é super fácil, rápido. Eu pego assim, vagem, brócolis, couve-flor, e ponho tudo às vezes numa assadeira, ponho um pouco de alecrim, um pouquinho de sal integral, ou sal rosa, ou sal marinho, ponho ali e cubro com papel manteiga e ponho no forno. Né? Deixa ele bem al dente, porque quanto mais vocês preservarem a textura, a consistência do legume, da verdura, ele vai manter mais a ação da fibra, que dá saciedade por um tempo maior. E aí depois que vocês tiram, põe um fio de azeite nisso, e eu já deixo às vezes por 2, 3 dias isso. Pelo menos dá para comer no almoço e no jantar, entendeu? Ou dá para comer hoje e amanhã. Não tem essa frescura nem mimimi de ficar enjoando. Né? Pode comer a mesma coisa do almoço para o jantar ou de hoje para amanhã. Né? É importante ter essa qualidade. Aí vai variando ao longo dos dias. Né? Não tem, ainda mais pessoal que mora sozinho, não vai ter desperdício. E isso vai dar uma saciedade incrível para vocês. À tarde, é como eu falei, vocês têm que sempre ter uma fonte de proteína, gente, que vai dar saciedade. Ou é o whey protein, ou vai ser o patê, que é atum, ou um ovo cozido, ovo de codorna, ou vocês querem ter uma boa fatia de queijo, ou querem ter esse iogurte mais proteico. Aí vocês podem juntar com uma coisa que eu ainda não falei, que são os macronutrientes à base de gordura. Quais gorduras que eu posso usar, doutora? Vou falar, a Cíntia Rosa está perguntando da banana da terra, pode ser usada? Sim, se você quiser, Cíntia, usar a banana como fonte de carboidrato, você vai usar, mas você vai tirar, por exemplo, do almoço. Eu adoro comer banana no almoço. Não vou usar arroz, não vou usar tubérculo, não vou usar grão. Né? Você lembra que você está num processo de emagrecimento. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a salada à vontade, as suas verduras e legumes, a fonte de proteína e sua banana. Ponto. É isso aí. Né? Você não optou por ela? Pode ser. Ou então, como eu falei, usar banana à tarde, que dá uma sustentada. E como fonte de gorduras boas, eu quero que vocês usem só cozinhar com azeite de oliva. Se você não puder comprar extra virgem, pode até comprar só azeite de oliva, mas vale muito mais a pena do que os óleos vegetais. Peraí, gente. Porque os óleos vegetais são extremamente ruins, refinados, inflamatórios, eu não quero nada disso. Posso usar manteiga e margarina? Não, eu não uso isso para cozinhar. Nessa fase, não. Vamos deixar as coisas mais assim. Eu deixo o azeite mais pro final da preparação. Ou então põe um pouquinho, se for necessário, no começo. Porque você vai ficar com o gosto mais melhor, né? Você vai preservar mais o gosto e vai evitar a oxidação do azeite. Coco é outra fonte de gordura excelente. Inclusive o óleo de coco. Pode cozinhar com óleo de coco também, tá? E o coco fresco mata muito a fome, tem muita fibra. Às vezes, quando vocês estiverem com vontade do doce, pode fazer o uso do coco, ou à noite na ceia, ou à tarde, nesse vespertino, no final da tarde, que dá aquela vontade do doce, lá para as 17 horas. Eu sempre tenho um pedaço de coco, porque ele dá uma segurada nessa compulsão por doce incrível. E eu junto o coco, gente, com uma fruta. Coco com banana, pode ser, olha que beleza, ou com outra fruta, com abacaxi, ou com melão, qualquer fruta combina com coco, eu amo coco. O óleo de coco eu uso bastante também para cozinhar e também uso o óleo de coco como um agente mais energético. Então assim, ele tem uma parte do óleo de coco, MCT, que é o triglicerídeos de cadeia média, que gera energia rápida. Então como pré-treino, o óleo de coco ou TCM, que vocês podem comprar já pronto, é bem legal. No café, pode colocar, ou no chá verde com TCM, com óleo de coco, fica ótimo. Se você tiver problema intestinal, então é melhor ainda, porque ele melhora o trânsito intestinal. E dá saciedade, lembra disso. Gordura e castanha, nozes, amêndoas, pelo menos uma porção. Eu gosto de pôr castanha, nozes, amêndoas, ou à tarde, uma porçãozinha, aqui ó, meia dúzia de amêndoa, ou 3 castanhas do Pará, ou então umas 2 nozes. Dá para fazer à tarde ou à noite, se você dormir muito tarde. Então pode fazer, porque o índice glicêmico dela não existe, é gordura, não vai atrapalhar a sua glicose e te dá saciedade. E é gostoso, né, gente? Por exemplo, eu posso fazer um damasco com nozes, né? Eu tenho vontade de comer doce, doutora, que vontade. Posso comer uma tâmara, ó, tâmara, ó lá.
que quem já me conhece sabe da história linda que tem as tâmaras. Se vocês não sabem, um dia eu conto outra vez. Mas eu junto sempre com uma gordura boa. Então vocês podem juntar com amêndoas, com nozes, né? Que fica sensacional. Que é bem legal. E também as sementes, castanha, nozes, semente de gergelim, semente de abóbora, semente de chia. Então é muito legal também vocês fazerem uso pelo menos uma porção dessas sementes ao dia. Eu coloco muito isso de manhã no café, a linhaça ou a chia, lembrando que elas diminuem sintoma de TPM, de menopausa, ajudam saciedade, melhoram o trânsito intestinal, diminuem o processo inflamatório, porque quando você está com excesso de gordura corporal, você está inflamada. Então é bom usar essas gorduras que diminuem o processo inflamatório de forma natural. Então, uma porção sempre de semente ao dia, lembrando que a linhaça é triturada, a chia é hidratada, eu tenho um post falando sobre isso, né? E dura, sempre põe na geladeira, dura uma semana na refrigeração, e uma porção das castanhas, ou castanha de caju, ou nozes, ou amêndoa, ou até o amendoim. Podem torrar em casa, né? Que dá para fazer o assa em casa. Torra não, assa em casa e pode comer uma porçãozinha. Às vezes você quer uma coisa um pouco mais salgada, põe um salzinho rosa e come uma porçãozinha do amendoim. Pode ser à tarde ou pode ser à noite, se você não tiver alergia, né? Logicamente. E aí à tarde, então, fonte de gordura, que eu acabei de falar, a fonte de proteína e a fruta. Excelente, eu equilibrei. Quando eu uso esses 3 macronutrientes, no café da manhã, almoço e jantar e no lanche da tarde, vocês vão ver que vocês vão ter saciedade por um tempo muito mais prolongado. Vocês vão equilibrar melhor os nutrientes e não vão gerar compulsão por doce. Gente, eu garanto para vocês que com a hidratação, com exercícios físicos regulares e frequentes, com essa alimentação, lembrando, mata a fome, é salada, degustação, é arroz, feijão, é salada e proteína, né? Vamos combinar que a proteína em 120 gramas vai dar super saciedade para vocês, viu? Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar de suplemento já. Deixa eu ver se tem pergunta. Marcos Surf. Boa noite, doutora. Amo cuscuz. Paula, pode comer cuscuz, geralmente ou de manhã ou à tarde, né? Tem o cuscuz que eu faço muito nordestino, o pessoal gosta muito. Cuscuz com ovo mexido. Lembra da questão? Ou de um bom fatia de queijo. Pode ser um queijo canastra, pode ser um queijo meia cura, depende muito também das suas tolerâncias, né? Por queijo, por laticínios. Então, 30 gramas de queijo, eu só falei que o tofu, que eu dou 50 gramas, mas tem que ser sempre acompanhado com uma proteína, tá? Simone, eu também. A Gleice, creatina, qual a quantidade devo fazer? Então, precisa saber sempre, se é adulto, eu ponho 2 a 3 gramas pré-treino. Agora, a criança tem que ser prescrito de uma forma mais cuidadosa, tá? Lucilene, tem que conhecer melhor a composição corporal da criança, o histórico dela. Kefir é bom para quem tem refluxo esofágico? Aí eu não dou kefir de leite, eu dou o kefir de água. Mas é muito bom o kefir, tá? É um fermentado. E se você tiver em crise, não. Aí eu não dou. Nossa, tô precisando muito, Barbosa. Não posso comer sal. Luísa, ótimo. Então não precisa pôr sal. Pode pôr cuscuz com ovo? Sim, acabei de responder. Patrícia, doutor, água com gás faz bem? Eu falei esses dias, sexta-feira, falei de água com gás. Ela só tá acrescida de CO2, gente, quando não é de fonte natural. Não tem problema, pode consumir sim água com gás. Ela não tem calorias, não te dá celulite, não vai interferir em nada. Ela pode ser consumida, só que eu não indico substituir toda a sua água mineral por água com gás, tá? E nunca tomar água nas refeições, nem muito menos com gás. Mas pode tomar, não tem problema. Ainda mais se você quiser fazer a transição, às vezes tem muita gente que... eu tô querendo parar de tomar refrigerante. Então aí a água com gás é uma boa opção. A Juliana Bombonato fala, pode usar creme de ricota no patê? Sim, pode usar um pouco de creme de ricota, ou requeijão de búfala, ou azeite de oliva, para dar liga, sabe? Para dar aquela cremosidade. Às vezes o cottage, depende muito das suas tolerâncias, repetindo essa questão. Eu faço os meus patês
muito no mix. Eu tenho aquele mix. Quem tem mix em casa, gente, é muito bom. Tem baratinho hoje mix. E fica uma pasta. Fica muito bom vocês fazerem, por exemplo, atum ou frango. Põe bastante salsinha, que é diurético, tem ferro, tem potássio, azeite de oliva, cúrcuma. Não esqueçam, porque é anti-inflamatório, é importante. E aí um pouquinho de sal, pimenta, que é excelente termogênico, que eu vou falar sobre isso agora, né? Pimenta caiena, por exemplo, ela tem ação antioxidante também. Aí você põe esse patê, eu ponho um pouco de azeite. E sabe o que eu ponho para ter menos calorias e também ficar bom? Um pouco de água, gente. E põe no mix, vai ficar uma pasta. Você pode fazer isso com atum, com tofu e com frango. Fica excelente. Quer colocar uma outra coisa legal? Às vezes põe berinjela. A berinjela também ela dá essa liga. Às vezes você pode fazer uma berinjela com tofu, uma berinjela com frango. Fica excelente. Mas daí você cozinha a berinjela para poder fazer parte desse tofu, desse patê. A Silene Alves fala assim: doutora, por favor, faça musculação. Me indica injetado? Não indico. Não conheço, não estudo e não posso nem prescrever, né, injetáveis. Simone Cruz, pode comer à tarde com a fruta? O que, meu amor? Iogurte? Deixa eu ver se é você. Não. Aqui, ó. Lucilene dos Santos Jesus. Kefir pode... já falei do refluxo. Posso colocar a chia no ovo? Pode, Simone, não tem problema. Ou alinhar só a chia, pode colocar no ovo se você quiser. De manhã, se você for preferir comer uma tapioca, por exemplo, ou um pão integral, ou uma torrada, você pode estar colocando sua chia no ovo, ou até no queijo, não tem problema. Pode colocar assim. Ou na tapioca, que fica ótimo porque baixa mais o índice glicêmico. Leite com café. Se você não tiver problema de gastrite, refluxo, intolerância à lactose ou intolerância à caseína, ok, pode tomar um pouco do leite no café. Não vai ser isso que vai interferir. Esse café nunca com açúcar, né? Logicamente. Mas é só um pouquinho, não interessa. Agora, se você for uma pessoa que tiver uma intolerância à caseína, que é a proteína do leite, ou à lactose, aí sim isso pode dificultar seu processo de emagrecimento. Então, quando a gente faz um processo de emagrecimento, a gente tem que remover, excluir ou reduzir ao máximo os alimentos inflamatórios. E quando o alimento é um alimento que você não consegue digerir, você tem que saber que ele é inflamatório para você. Vai causar inflamação gástrica, intestinal, gera desbiose intestinal, inflamação no intestino, ruptura de barreira intestinal, e isso causa uma série de problemas, inchaço, e vai dificultar seu emagrecimento. Então, não é para consumir alimento inflamatório, nunca, principalmente nesse processo, tá bom? Diferença entre creatina e creatina da Vitafor. Não tem, a creatina a gente tem vários tipos, a alcalina, a micronizada e a monoidratada, tá? Então, a gente tem aí, cada fabricante tem um tipo, né, de creatina. A monoidratada é a que você mais vai achar comum. Mais comum de você achar é a micronizada. Eu gosto bastante dela, a monoidratada também, são as duas melhores. Paula, vocês querem que eu deixe a live salva? Márcia, 4 ovos é muito, hein? Que horário de 4 ovos? À noite é muito. Mulher com 2 ovos tá ótimo. Já chega no requerimento de proteína da noite. Tapioca é bom ou é melhor evitar? Se você fizer uso da tapioca, uma colher e meia, com uma colher de linhaça, com ovos ou queijo, com uma boa fonte de proteína, lembra, para baixar o índice glicêmico, ok. Agora, fazer a tapioca com, por exemplo, pasta de amendoim, ou quer colocar lá, um recheio de chocolate, ou não sei o que lá, daí não dá, tem que ter proteína junto, né? Aí não é bom, tudo precisa combinar. Porque a tapioca, gente, ela é uma farinha de mandioca, ela tem índice glicêmico alto. Então não pensa que, mas a tapioca é saudável, é fit. Ela não tem glúten, ponto. É melhor você comer um pedaço de mandioca. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Tem paciente que me pede, que tem muita fome no café da manhã, pede até para comer um pedaço de mandioca ou de batata doce. Você pode comer isso de manhã, ao invés do pão. Vai te dar muito mais saciedade do que você comer pão e torrada. Então, de repente, isso pode ser um brunch, tipo o seu café da manhã, e vai te sustentar muito mais, tá? Agora, detalhe, se você fizer exercício de manhã, e às vezes você tem pouco tempo entre comer e treinar, ou você se acostuma de ir em jejum, que eu tenho muitos pacientes que se adaptam a isso, toma água com limão, um café com um pouco de óleo de coco e vai, e tem uma boa performance, e quando volta, aí que vai consumir, não precisa ficar louco, desvairado, assim que chegar já comer, não. Pode tomar seu banho, resfriar o corpo, hidrata bem e aí come a proteína pós-treino. E aí você pode comer uma fonte de uma fruta, alguma coisa assim. Ou bate whey com uma fruta. Agora, tem gente que não aguenta ir em jejum de manhã. Então, coma a sua fruta com uma colher de linhaça ou com a chia antes. O café com óleo de coco ou com super coffee também é legal. Pré-treino, que você precisa de carboidrato. E aí, quando volta, bota só a proteína. Ou os 2 ovos, ou whey protein, ou um iogurte proteico. Aí pode ser feito isso, tanto de manhã. Agora, se você faz treino à tarde, o que eu faço? Se for perto da hora do almoço, não precisa comer nada, só come depois do treino. A proteína com uma fonte de carboidrato, principalmente a proteína. Todas essas são boas opções para pós-treino da tarde. Agora, se você faz no final da tarde, aí você coloca a sua fonte de carboidrato uma hora antes. Uma banana com um pouco de linhaça, uma banana com óleo de coco e café. Vai treinar, voltou, consumiu whey protein ou os aminoácidos que eu acabei de falar para vocês, para depois jantar, certo? Essa seria a melhor conduta. Agora, o que eu posso usar de suplemento? Gente, já tô acabando meu horário. Whey protein ou aminoácidos que tem zero, praticamente muito baixa caloria. A creatina é uma boa opção. O BCAA, que são também aminoácidos. Glutamina, para reforçar a imunidade. Eu uso muito cúrcuma, resveratrol como antioxidante. A cúrcuma também como anti-inflamatória. A coenzima Q10, para não deixar cair a imunidade. Vitamina C e E, ômega 3. Os colágenos maravilhosos. Não pode deixar de ter colágeno para não despencar tudo, né? É importante. Como termogênicos, cafeína, o guaraná, tem o guaraná cipó, o gengibre em pó, a pimenta caiena, o chá verde, níveis bons de vitamina D, se você não tiver, é bom porque ela também contribui com o emagrecimento, magnésio para diminuir a sua ansiedade, complexo B para ajudar na energia, própolis para não cair imunidade também. Vocês viram que tem muita coisa. A Paula fala, qual o melhor termogênico para emagrecer? Todos esses que eu acabei de mencionar. Gente, acabei a live, Antônia Maria, senão não vou conseguir gravar. Amendoim, linhaça e chia é bom para comer como fruta de manhã? Sim, a pasta de amendoim, ou a linhaça, ou a chia, aí você bota uma fruta. Aí tá faltando o quê? Uma proteína, tá? É isso aí, gente. Hidratar a chia com leite de coco, colocar na fruta também é ótimo, pode fazer isso, viu? Eu até já dei um exemplo. Veja meus reels, os meus vídeos, tem já todas essas informações que vocês estão me procurando aí. Probiótico tem vários bons, Simones, vários. É muito importante dar pré e probiótico. O pré são as fibras. Os probióticos tem vários tipos. Sinfor, a gente tem o Flora Live, tem Culturelle, são ótimos. Eu tenho intolerância à lactose, daí tem que tirar mesmo, tá? Causas da testosterona. Ah, bom, aqui é uma outra coisa. Combinar grão com os leguminosas é para quem é vegano e vegetariano para formar a proteína de alto valor biológico. É isso aí, gente. Vou ter que parar porque senão não vou conseguir gravar. Um beijo grande no coração de vocês. Cuidado com essas dietas mirabolantes. Gente, cuidado com a massa muscular, cuidado com a imunidade, se cuidem. Desse jeito vocês vão conseguir emagrecer, sustentar, vai comer com prazer, acompanhem meus posts. Eu tenho muitas receitas, vejam todas essas receitas que são anteriores aí, que eu tenho várias coisas no meu Instagram. Espero
ter ajudado vocês de alguma forma, mas cuidado com as loucuras. Quem eu não respondi, eu respondo, tá bom? Pode me mandar que eu respondo no direct. Um beijo grande. Ah, e lembrem no meu Black Friday, hein, de serviços e produtos e livros, que tem bastante receitas até o final desse mês. Vão lá no meu site. Um beijo grande, Equilíbrio Nutricional. Tchau, gente. Até a próxima live. Aguardem, hein, tem surpresa pela frente.